Eu sei, me ama. Estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me Tu és meu guia, meu protetor. Diga, tua mão me firma. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor
Glória a Bem, Deus. amados, nós estamos alegres, felizes com o nosso Deus. Ele está nos renovando essa oportunidade e nós desejamos de todo o nosso coração alegrar o nosso Pai, fazer o que Ele quer que nós façamos. E estamos, então, dependendo da unção, da graça, da sabedoria do nosso Deus. Vamos começar com a oração, mas antes queria dizer para os irmãos que é muito bom vê-los, viu? Estamos sem dúvida alegres em ver cada um de vocês. Muito obrigado pela presença. Em nome de Jesus, Deus Socorro vai orar. Amém. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de paz que Tu nos deste. Muito obrigado, Pai, porque podemos termos comunhão, mesmo longe uns dos outros, uns com os outros, ó Deus, em Ti, porque Tu és a nossa fonte, o nosso elo, e nós Te louvamos com gratidão, porque Tu tens cuidado de nós de uma maneira especial, tem nos abençoado, ó Pai, e tem nos sustentado com a Tua destra fiel. Obrigado por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador amado, aquele que reina eternamente. Muito obrigado por tudo, ó Pai, Te agradecemos por essa noite, podemos termos comunhão uns com os outros, Pai, através do elo santo que Tu deixaste, que é a ceia. Ó Pai, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu creio que é sensato nós falarmos da palavra de Deus, né? É sábio, eu diria que é bom, tá? Nós sermos edificados, crescermos através da palavra, a palavra de Deus, não a palavra de homens, mas a palavra de Deus. Então nós vamos fazer hoje à noite uso aí de 3 textos, o texto que nós sempre usamos para a ceia, mas antes nós vamos usar 2 textos aí, e aí a gente vai falar pouco em cada um, referente a cada um, mas queremos aprender da parte de Deus. Então o primeiro texto é 2 a Timóteo, capítulo 2, amém? 2 a Timóteo, no capítulo 2. Parece que nós vamos ler até o 5, até o versículo 5. Diz assim a palavra: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Amém? Então, queridos, vamos aprender um pouquinho aqui, vamos ver se nós lembramos do que lemos e que conselhos o Senhor nos dá nesse texto. Então, ele primeiro nos chama de filho. Graças damos ao Senhor, porque recebemos de Deus a filiação, nós somos filhos de Deus. Então, nos chama de filho, e Deus expressa o desejo de nós sermos fortes, e essa fortificação, segundo ele aqui, vem da graça de Deus, né? Como está escrito: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, irmão, só há
um jeito de nós nos fortificarmos é em Cristo Jesus, é na graça dele, né? A palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus é o nosso intercessor, que Jesus é a nossa força, que Jesus é a nossa própria vida. Então, irmãos, só nele, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, vamos focar aí em Cristo Jesus. Temos necessidade? Temos. Precisamos de força, principalmente nesse tempo, precisamos. Então, somos carentes dos favores de Deus, favor de Jesus, e é nele que nos fortalecemos. Outra coisa que a Bíblia ensina, procura nos ensinar, né, é que nós devemos, como Jesus, sofrer as aflições com paciência, como bom soldado de Cristo. O próprio Deus disse: no mundo tereis aflições. Então, irmãos, nós somos pessoas sujeitos a qualquer hora a chegar às aflições, chegar às dificuldades. E a Bíblia diz que é para a gente passar por essas aflições, sofrer essas aflições, como bom soldado de Jesus, bom soldado de Cristo, né? Desembaraçados, está entendendo? Não enlinhados com as coisas dessa vida, mas com uma visão de agradar a Deus, né? Como normalmente eu digo, custe o que custar. É sábio a gente querer não mudar o foco de Deus, estar alinhado com Deus, esperando em Deus, buscando fazer a sua própria vontade. Certo? Então, irmãos, Cristo é a nossa referência. Cristo é Ele que nós devemos focar, procurar imitar. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, tá, ali ele diz que, filhos amados, diz que é para a gente procurar ser imitadores de Deus como filhos amados. Pois bem, então, a palavra de Deus diz aqui no versículo 5, se alguém milita, se alguém é um soldado de Jesus Cristo, se alguém está com Cristo, né, deve lutar legitimamente. Não deve haver trevas, não deve haver enganos, mas só a luz do Senhor. Amém? Pois bem, isso era um texto. O segundo texto que nós vamos ler, tá, para não sermos muito demorados, nós vamos ler em Hebreus, viu? Hebreus também nos ensina muito. A palavra de Deus, o Espírito Santo falando a nossos irmãos, os hebreus, e fala a nós também. Então o capítulo que nós vamos ler é o 12. Também começando o versículo número 1. Amém? Então assim está escrito. Versículo 1 diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita de Deus.
no trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. Então, irmãos, nós também temos muito que aprender aqui nesse pequeno texto. Pois bem, é trazido-nos uma visão que nem sempre nós atentamos. Mas a Bíblia diz que há uma grande nuvem de testemunhas. Capítulo 11 fala sobre os patriarcas da fé, né? Os heróis da fé. Eu não sei se o Espírito de Deus está se referindo a eles. Não sei se está se referindo aos anjos. Mas eu sei que há realmente essa nuvem de testemunha. Ou seja, os meus atos, os seus atos, nossa vida, estão sendo testemunhadas. Elas são conhecidas. Deus não tem, a Bíblia diz que Ele não se deixa escarnecer e não há nada encoberto diante de Deus, que não seja conhecido. Então, irmãos, o fato é que nós estamos sendo vistos, né? Nós estamos conhecidos para Deus. E aí, irmãos, o texto diz que nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas. Está entendendo? E por isso, ou seja, é sábio deixarmos o pecado, deixarmos qualquer embaraço. Ele diz, por sinal, irmãos, que o pecado, está entendendo? Ele nos rodeia, está de perto, ele nos rodeia. É algo presente, o pecado é oferecido. Tanto é que Jesus disse para a gente orar, para a gente vigiar, para não entrarmos em tentação. Ou, toda tradução diz, não cairmos em tentação. Não comermos esse prato oferecido pelo aquele que não quer bem a nós, pelo contrário, nos odeia. Jesus, sim, Ele nos ama. Jesus, sim, Ele é o nosso Pai, a nossa defesa. Mas o inimigo das nossas almas sempre traz um prato enganoso, né? Uma oferta terrível. Então, irmão, diz que esse pecado, essa oferta, essas coisas ruins, estão perto da gente sempre, né? A Bíblia diz que Jesus, né? E Jesus está em nós, Ele não nos deixa, né? Jesus está em redor de nós, mas o inimigo está em derredor, buscando quem possa tragar. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos faz triunfar. É com Ele que nós estamos, é Ele o nosso guia, Ele a nossa força. Então, irmãos, mas a Bíblia, num bom e maravilhoso ensino, diz para a gente, está entendendo? Procurar nos desembaraçar, não estar alinhados com essas coisas. E diz que é para a gente correr a carreira que nos está proposta. Essa carreira proposta, esse caminho proposto é Jesus. A Bíblia diz, se já recebestes o Senhor Jesus, andai nele. Tá? Então vamos andar em Jesus. Essa é a caminhada proposta. Anunciar o Senhor, fazer a sua vontade, não é? E acho lindo isso aqui, porque diz que é para nós estar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus.
Então, irmãos, é uma coisa que nós não podemos perder a visão. Nós temos um passado que está esquecido por Jesus, né? Por Deus, Ele perdoou o nosso pecado. Nós temos um futuro, melhor, nós temos um presente. Está aí, às vezes até a gente mesmo tem lembrança disso aí, o que aconteceu hoje. Mas principalmente nós temos um futuro, tá? Nós temos um trono, onde nós vamos sentar com Cristo. Aliás, espiritualmente, em espírito, a Bíblia diz que nós já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo. Pois bem, mas o apóstolo aqui ensinando pelo Espírito Santo, ele diz que Jesus tinha esse alvo, né? Estar com Deus, ser aprovado por Deus e estar sentado ali. Então, irmãos, nós também temos essa proposta de Deus, focando em Jesus, focando nas promessas de Jesus, nós estamos já vendo esse futuro nosso, sentado no trono de Deus, vindo com Ele, tá? Sendo arrebatado por Ele. E a Bíblia diz também que a gente pode, não é diferente da gente. Jesus teve as contradições dos pecadores. Nós também somos contraditados todos os dias por aqueles que não têm Jesus. Ele não só nos oferece pratos maus, pecaminosos, como também são contra nós, né? Eles querem se apresentar como resistência à nossa fé, resistência ao nosso caminho, a Deus, tá entendendo? Então, mas Jesus deve ser o nosso foco. Então, Jesus suportou essas contradições dos pecadores, não cometeu pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmãos, vamos estar. Jesus Cristo é a quem devemos olhar, Jesus Cristo. E a Bíblia diz, ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. É certo que deve ser o nosso alvo, né? A Bíblia diz que Jesus não conheceu o pecado, não deu vazão ao pecado. Nós também não devemos dar. Amém? Amém. Então a gente aprendeu um pouco aqui e, sinceramente, a visão da reunião hoje à noite é fazer com os irmãos, praticar com os irmãos aquilo que Jesus nos ordenou. O apóstolo Paulo disse que Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, tomou também o cálice, deu graça, e comeu o pão e bebeu o vinho, e recomendou que nós tivéssemos o próprio Jesus, a sua vida, o seu sacrifício em memória. E que nós fizéssemos isso sempre que a gente se reunisse. E o entendimento que a gente tem nos textos lidos é que teremos uma ceia com o Senhor, ou várias ceias, ou sempre ceia com o Senhor no céu, porque Ele disse que não mais beberia do suco da vida, até que nos céus tivesse essa prática junto com a igreja e com os irmãos. Então, irmãos, nós vamos fazer isso nessa noite. E o texto que nós sempre lemos antes da ceia é o de 1 Coríntios, viu? 1 Coríntios, no capítulo 11, né? Capítulo 11 e o versículo 23. Vamos ler a Bíblia, porque ela é que não tem erro, é que não passa, é que não falha. E aqui está escrito: porque eu recebi do Senhor Jesus o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo,
que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Amém? Então, nosso propósito hoje à noite é dar este anúncio: o Senhor Jesus vem, e nós estamos baseados na palavra, afirmando: Jesus vem, vem buscar a sua igreja, vem arrebatar a sua igreja, e nós vamos então comer o pão, beber o cálice, em memória de Jesus, em anúncio da sua vinda. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que não só nos salvou, mas nos orientou como devemos viver. Então, irmãos, tenha Jesus Cristo em memória, tá? Anuncie sempre a Jesus onde estiver, por onde passar, porque Ele é digno. Digno de toda honra, digno de toda glória, digno de toda exaltação. E aqui a Bíblia fala em duas coisas importantes, fala no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Caminho, e a Bíblia fala, está entendendo também, dessa traição. Foi uma noite em que Jesus apresentou o seu testemunho santo, maravilhoso, não ofendendo ninguém, não contradizendo nada, mas fazendo a vontade do Pai. Ele disse que na noite em que foi traído, o texto diz. Então Jesus foi traído, mas não desobedeceu, não falou o que não devia, mas pelo contrário, foram poucas suas palavras, mas palavras alinhadas com Deus, fazendo o propósito de Deus. Amém? Amém. Então vamos fazer isso nessa noite. Tá? Nós vamos tomar o pão, vamos dar graça, a Socorro vai dar graça pelo pão. Dê graças pelo pão. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, por essa nova aliança que Tu fizeste conosco, Pai, levando sobre Ti todos os nossos pecados. Ó Deus, e abençoamos esse pão como símbolo, ó Deus, da Tua morte na cruz por nós. Abençoa, Pai, ó Deus, os nossos corpos para comermos o pão dignamente, Pai, sem termos nenhuma culpa diante de nós, mas fazendo isso em Teu nome, te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, como fez o Senhor, cada um tome aí a sua porção, porque nós vamos comer o pão juntos, em memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome de Jesus, e conforme o texto, comamos o pão juntos em memória de Jesus. Amém. Meus amados, então já praticamos o comer aí do pão, mas agora vamos de cálice na mão, na nossa mão, cálice, vamos também orar e depois vamos para
por beber como ordenou o Senhor Jesus. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos a Ti, pois de fato uma dádiva maravilhosa, Senhor. Tua palavra diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Senhor, a nossa lembrança, a nossa memória é desta vida eterna, que Jesus nos dá, Jesus nos deu. Seu sangue foi vertido, nos justificou. A sua graça é o meio da nossa salvação. Nós cremos, Jesus, em Ti. E nós recebemos hoje à noite, Pai. Declaramos que essa aliança, Pai, feita, estabelecida através da Tua morte, Senhor, através da Tua ressurreição, através do Teu sangue vertido, derramado por nós, é de mais precioso, e nós estamos agradecidos, muito alegres por isso. Em nome de Jesus, nós recebemos, Pai, essa porção, com nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tá? A semelhança do que fez com o pão, ele diz semelhantemente, né? Depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, irmãos, em memória de nosso Senhor Jesus, tomemos o cálice. Irmãos, durante esse tempo aí, os irmãos às vezes sabem, nós temos feito as nossas reuniões também, como os irmãos sabem, já conhecem. E uma das coisas que nós gostamos de trazer o ânimo dos irmãos para que continuem sendo fiéis, né? Nas ofertas, nos dízimos, ajudando as pessoas, ajudando os irmãos, cooperando, colaborando. A gente não sabe, mas Deus sabe, e se for esse o propósito de Deus, Ele nos conceder essa graça. Em breve a gente está fazendo reuniões não apenas virtual, mas também presencial. E então, irmãos, vamos continuar. Deus é o nosso Deus, nós não somos de voltarmos, nós somos de prosseguirmos, né? E damos graças a Deus por cada um de vocês, pelo que vocês têm feito. E queremos apenas estimular os irmãos a continuarem. Deus é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E, portanto, vamos avançar em Cristo Jesus. Amém. O nosso irmão e querido pastor Libeni, ele vai surgir aqui e vai dar uma saudação aos irmãos, palavra de ânimo aos irmãos. E assim, irmão, nós estamos encerrando a nossa reunião em Cristo Jesus. Socorro, não sei se quer falar algo. Se quiser, fala. Libeni, surja aqui. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz estejam com vocês, que vocês tenham uma semana feliz, abençoada em nome de Jesus, e que realmente possamos viver esse evangelho, possamos estar cada dia mais próximos a Cristo, tendo realmente um verdadeiro relacionamento com Ele. Jesus está voltando, amém, irmãos? Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela oportunidade de ceiarmos com o Senhor. Dar-nos realmente uma noite de paz e uma semana abençoada, Pai. Que realmente possamos estar cada dia, ó Deus, vivendo o verdadeiro evangelho que é Cristo em nós, ó Pai. Estarmos cada dia mais perto de Você. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Na paz, queridos. Deus abençoe.